Olá, irmãos. Marcos capítulo 12, o versículo 24, diz assim: Então Jesus os admoestou: Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. O que fazer para não errar? No texto que nós lemos hoje, Jesus é interpelado por um grupo de homens que eles não sabiam com quem estavam falando. Eles achavam que estavam falando com alguém como eles, alguém comum, alguém talvez com menos intelecto, ou talvez alguém sem nenhum tipo de escrúpulo, ou até mesmo que se importasse com as pessoas, como era o caso deles. Mas não foi assim. Jesus é e sempre foi o Salvador. E ele queria e sempre quis dar uma oportunidade para o ser humano. E eles gastaram o tempo deles tentando fazer com que ele errasse, fazendo com que ele falasse aquilo que não deveria, ou simplesmente dizendo ou dissesse que não sabia. Até porque as pessoas, quando conhecem a Deus e não vivem o que a Bíblia diz, elas começam a entrar num estado de confusão. Isso não é diferente até mesmo com aqueles que conhecem a Bíblia no seu original, que era o caso dos judeus. Eles sabiam exatamente o que estava escrito no original bíblico. Muitos deles ali presentes até faziam cópias de livros da Bíblia. Mas o grande problema é que eles não estavam dispostos a viver o que estava escrito ali. E até hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas caridosas e importantes se envolvendo com leituras que não fazem parte do que realmente Deus deixou de exemplo e como sendo a verdade para nós, para a nossa vida. Na época dos judeus e até hoje, apareceu o Talmud, que é um livro que em muitas partes ele contraria diretamente o que o texto bíblico diz, mas é usado e reverenciado por muitas pessoas e até mesmo autoridades. Temos ainda no judaísmo a Cabala e assim por diante. Mas nos nossos dias é triste ver pessoas especiais também se envolvendo, apesar de se dizerem cristãs, com o espiritismo. Algo que a Bíblia vai contra ferozmente. E sem perceber, se afastam da Bíblia, da verdade, da palavra de Deus. E respondendo à pergunta hoje, como não errar? Basta olhar a palavra de Deus, olhar o que está escrito na Bíblia, o que Deus disse que seria a regra e o fundamento para nós vivermos e vivermos em paz e vivermos felizes. Essa sempre foi e sempre será a verdade. É claro que como seres humanos nós vamos nos enganar. E o engano
gera o erro, é praticamente o significado de erro. É o engano. Mas, se não quisermos errar, aqui está um livro infalível, a Bíblia. Nós lemos tanto sobre várias coisas, assistimos e gastamos o nosso tempo com tantas coisas. Por que será que não reservamos tempo para a Bíblia? O que aconteceu com os cristãos verdadeiros? O que aconteceu com aqueles que se ligavam à vontade de Deus? Bem, o texto diz que Jesus fala diretamente ao coração deles. E eles estavam querendo prender Jesus numa armadilha, mas isso não é importante. O importante foram as palavras de Jesus. Está explicado por que vocês erram tanto. Vocês não conhecem as Escrituras. Mas como não podiam conhecer? Eles liam, eles estudavam. Não conheciam, porque não viviam em sintonia como se deve viver com a Bíblia. Porque a Bíblia não é apenas um livro. É a própria comunicação de Deus com o ser humano. Quando eu encaro a Bíblia dessa forma, eu acredito que Deus me responde através de um texto bíblico. Eu acredito que Deus fala comigo através de uma passagem, de uma história, assim como Jesus fez com pessoas da época dele. Assim como ele levou consolo ao coração de muitos e também levou verdades àqueles que não sabiam ou que achavam que estavam certos. Assim foi que ele usou para trazer boas notícias a quem achava que tudo já estava acabado. Por isso Jesus contou tantas parábolas, para fazer as pessoas olharem para a verdade. E até aqueles que estavam querendo fazer uma armadilha para Jesus, ele os amou e trouxe uma palavra que os levava de volta à Bíblia. Vocês não conhecem as Escrituras. E ele termina falando aquilo que é importante para você e para mim, e com certeza também era para eles. E o poder de Deus. Deus tem poder para mudar a sua situação. Mas você precisa conhecer a Bíblia. Deus tem poder para mudar qualquer coisa que te cerca. Qualquer coisa que te atrapalhe. Qualquer coisa que tira a sua paz. Qualquer coisa que faz você querer desistir. Ele pode. Ele quer. A pergunta é, você quer? O poder de Deus e a Bíblia são a resposta e a solução para você não errar mais. Bom dia para você. Ou talvez uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.